da realidade dos trabalhadores do Estado de São Paulo. Nós temos, por volta de 2007, iniciaram-se uma série de perseguições políticas nos locais de trabalho, principalmente na área da educação, saúde e segurança, através de processos administrativos, as famosas PADs, em que, na primeira PAD, por motivos muito fúteis, os trabalhadores eram colocados para fora do local de trabalho e demitidos quase que sumariamente. Nós temos o caso aqui do Emanuel, da Cida, da Maria Aparecida, do De Luca, e temos vários outros casos, né, desses trabalhadores, Luana, que foram demitidos por esses processos administrativos por simples perseguição política. Qualquer tipo de desavença política que houvesse no local de trabalho, eu estou pondo política aí porque eu estou ampliando tudo, viu? Qualquer tipo de discordância, por exemplo, de um professor em relação à direção da escola, a direção da escola fazia um processo, abria um processo administrativo e esse trabalhador era imediatamente exonerado. Nós tivemos caso aí de trabalhadores exonerados, eu estou resumindo para você, porque o que nós queremos, Luana, eu vou chamar você de você, pode, que eu sou 3 vezes mais velho que você. Então, pode. Então, eu acho que estamos entre companheiros também. Então, Luana, houve caso de trabalhadores demitidos porque a diretora virou e falou o seguinte: olha, você fez o número 2 lá no banheiro e não deu descarga. Abra a PAD. Só que depois, na PAD, quando a pessoa vai lá tomar conhecimento direitinho, a direção da escola colocou várias outras coisas ali, que o professor não tem um bom comportamento, que ele tem uma relação promíscua com os alunos. No caso do professor De Luca, para você ter uma ideia, foi colocado na PAD dele que ele promovia festas na casa dele com os adolescentes e levava o pessoal para a piscina, e ali era um verdadeiro ambiente promíscuo, sendo que na casa do professor De Luca ele nunca teve piscina na casa dele. E está lá na PAD dele, ele foi exonerado. É um trabalhador concursado, foi exonerado e não consegue voltar de jeito nenhum, porque todas as instâncias em que ele recorre está na mão do PSDB. Né? Está na mão do PSDB. Nós estamos buscando apoio das entidades, a POSP. Hoje nós temos trabalhadores aí, não só da área, estou citando a área de educação, porque nós temos aqui hoje 3 que são da área de educação, mas nós temos gente da área da saúde, da segurança, das outras áreas todas. Tem companheiros vendendo coisa na rua, no sinal, para poder sobreviver. Outros trabalhadores enviando áudios, pedindo, pelo amor de Deus, que a geladeira está vazia, só tem água, né? E que precisam urgentemente de um socorro, porque a luz já foi cortada. Então, numa situação de calamidade e que tem sensibilizado o Brasil inteiro com as transmissões que nós estamos fazendo. Então, nós entramos em contato com a POSP e com a deputada Bebel para a gente fazer um projeto de anistia para esses trabalhadores. O que ocorreu? A Bebel apresentou um projeto que nós não ficamos satisfeitos com ele. E aí nós resolvemos nós mesmos sentarmos e elaborar um projeto que apresentamos, e o Gianazzi, o professor Gianazzi, apresentou esse projeto na LESP. Só que, como o da Bebel foi apresentado primeiro, né, ele está tramitando primeiro. Né? Então, já está passando pelas comissões, ali, etc., já está mais adiantado. Mas o projeto que nós estamos apoiando pode ser até o da Bebel, mas desde que ela substitua praticamente todos os artigos que estão lá, porque tem artigo lá que fala em criar uma nova comissão, onde que o trabalhador tem que apresentar documentos,
novas provas, etc. Aí o que acontece? O trabalhador ia passar por uma situação novamente muito constrangedora, além do que já tem passado até hoje, né? E não estaria garantido que ele voltaria, porque a comissão vai julgar e a comissão é composta por esses órgãos do Estado que são todos ocupados por pessoas ligadas ao PSDB, aí em São Paulo, não é? A justiça também é difícil pelo processo judicial retornar os trabalhadores, não tem, é praticamente impossível, porque parece que todo mundo é uma orquestra, funciona combinado, né, de um partido só, e nós estamos procurando apoio dos deputados, vereadores, para divulgar a nossa luta, né, por esses trabalhadores da educação, da saúde, da segurança. Essas 3 áreas são as principais, onde tem mais demissões. Deixa eu dar um mute aqui. Que tem mais perseguições. E é caracterizado perseguição política mesmo. Eu gostaria, como aqui nós temos outra mulher no grupo, eu gostaria que a Cida fizesse um relato muito breve do caso dela, porque o do Emanuel e o De Luca, nós já falamos muito dos casos deles, mas que a Cida contasse para você, Luana, um pouquinho da história dela, e nós gostaríamos que você desse o seu parecer, né, e dizer em que você pode nos ajudar nessa luta, tá? Ser nossa parceira nessa luta. Cida, por favor, liga o microfone. Cida, conta para a Luana aí o que aconteceu com você. Boa noite, Luana. É um prazer ter você aí, jovenzinha, né? Como diz o Marcos. Boa noite. Tenho 27. Isso, vai na nossa luta aí. Então, Luana, eu sou professora de português e inglês há 21 anos no estado e fui diretora, fui coordenadora, fui vice-diretora, fui professora, fui todas as instâncias. Até quando a Escola da Família foi implantada em 2003, eu fiz parte de toda a equipe de formação lá da Escola da Família. E depois, tudo bem, resumindo, passou todo esse tempo. Em 2009, eu fiz parte de uma gestão muito complicada na minha escola, uma escola muito famosa aqui na Sul 3, e eu fiz parte de uma gestão problemática, porque uma professora, que ela era uma professora da escola, ela passou no concurso de diretora e assumiu o cargo de diretora na escola que ela era professora. E aí o que acontece? A escola tinha muitos vícios, muitos vícios. Muitos professores bem antigos, aqueles professores que têm as cadeiras marcadas na mesa da sala dos professores. Só que aí ela chegou, ela era jovem, ela falou, não, eu vou mudar tudo isso aqui. Vai acontecer assim, assim. E ela começou, o professor não tomava mais lanche lá na escola da escola, o professor não entrava mais na cozinha, todas as coisas certas, né? Ela começou a fazer as coisas caminharem como deveriam ser. Ninguém aceitou. Ninguém aceitou, e 2009 foi um ano problemático na escola, nós tivemos problema com a imprensa, com caminhões na rua, manifestação dentro da escola, com bomba, foi um horror. E eles querendo que ela saísse da escola, que o dirigente tirasse a diretora da escola. Eu, como muito antiga, já mais antiga do que ela, fiquei com ela como vice, tinha outros 2 vices também, a escola era muito grande, e acabei ficando com ela, né? Fomos lá, a gente ajudava muito ela. E tudo bem. Quando terminou 2009, em janeiro, ela foi afastada da escola. Os professores conseguiram, afastaram ela da escola. E eu, de férias, me chamaram. Cida, você é vice, você, hierarquicamente, você vai assumir a direção da escola. Falei, não tem outra alternativa, vamos lá. Aí a escola estava de meio de ponta cabeça, ela não tinha muita experiência, tudo. Aí eu comecei a fazer algumas coisas, comecei a fazer algumas reformas, falei, nossa, eu vou melhorar a escola, porque os professores vão voltar, os alunos vão chegar, não vão encontrar a diretora aqui, então a gente vai tentar melhorar algumas coisas. E aí, nesse meio, existiu uma verba, há 2 anos, parada numa conta, e a verba ninguém sabia do que se tratava. Inclusive, na gestão passada,
A Elaine, a diretora, ela mandou ofício. Pessoal, do que é essa verba? Ninguém sabia. Bom, ninguém sabia. Em janeiro, eu estou lá, falei, quer saber? 2 anos, ninguém usou, vou usar a verba. Vou fazer umas reformas na escola. Tinha um lado da escola inteiro que tinha muito sol da manhã. E tinha até uma professora que tinha câncer de pele, e ela comentava muito sobre isso. Aí eu falei, vou fazer essas cortinas, que um prédio tinha cortina, o outro não tinha. Aí a verba era R$ 5.000, né? Eu mandei fazer 60 cortinas. Mandei fazer as cortinas, mandei fazer umas reformas no portão do estacionamento, que estava quebrado, e algumas coisas. Tudo bem, saí da escola, aí tranquilo, fiz as reformas. Eu peguei janeiro, fevereiro, março, eu saí da direção. E porque é uma diretora, uma professora antiga, se entrou no cargo e ficou lá, e eu saí, fui para a vice-direção de outra escola. Perfeito. Quando foi em julho, eu fui chamada, que foi cessada a minha designação. Eu não sabia por quê. O dirigente me chamou, ele falou, você sabia que você usou uma verba errada? A verba foi pedida para devolver agora, e você usou a verba e você não sabe. Eu falei, olha, a verba estava lá. Em janeiro eu estive lá no financeiro, perguntei para a Gessi o que aconteceu com a verba, para que eu poderia usar aquela verba, ela não soube me responder. Eu estou aqui na escola, eu vou usar a verba e vou fazer as prestações de conta na medida que for preciso. Saí da escola em março, aí nesse julho, o que aconteceu? Eu fui sair da escola, ele me deu essa explicação, tá bom. Eu entrei, aí imediatamente eu fiquei muito chateada com aquilo, e eu imediatamente entrei de licença saúde, perfeito. Entrei de licença saúde, fiquei um tempo de licença saúde, depois voltei como professora readaptada, depois acabou minha readaptação, voltei para a sala de aula, e em 2018, quando o processo tinha sido em 2009, em dezembro, ele ia ser arquivado, né? A toque de caixa, me chamaram. Eu não sabia que eu estava sendo processada. Ficou 10 anos esse processo rolando, eu nunca soube que eu estava sendo processada. Aí, em 2012, aí nesse ano, 2018, correu tudo, chamaram as testemunhas minhas estavam em Barretos com câncer, que era a mulher das cortinas. Foi tudo mal feito, as testemunhas não foram ouvidas direito, testemunhas que tinham que ser ouvidas não foram ouvidas. Aí, em 2019, em agosto, eu fui demitida do meu cargo, por causa do uso dessa verba. Correndo, fui na POS, falei, a POS, você vai me ajudar agora, né? Porque eu estava sendo defendida por vocês, e infelizmente eles não fizeram nada, não consegui, fui para um outro advogado que leu meu processo, viu muitas falhas no processo, e desde 2009 juntei-me aos colegas. Só que aí descobri que não sou só eu, são inúmeros de professores que são demitidos, eu não sabia disso, que são demitidos assim aleatoriamente, sem um bom julgamento, e a pena de morte, porque para um professor sair da sua sala, perder o seu emprego, eu com 59 anos na época, hoje com 61, eu não consegui mais trabalho, porque quando eu fiz 60, eu já era do grupo de risco, ano passado, na pandemia. Eu não trabalhei nunca mais. Meu filho trabalha, né? Minha filha trabalha, e eu vivo com eles, né? Vivemos juntos. Então, aí o que a gente pede hoje, né? Depois que aí surgiu a associação, e hoje a gente precisa de uma ajuda política para ver se a gente consegue voltar. Como o Marcos explicou dos 2 projetos, né? Que estão aí, o projeto do Gianazzi, realmente ele é o que nos trará de volta rapidamente ao cargo, né? E o da Bebel tem algumas coisas que realmente precisariam mudar totalmente, tem muita coisa que não dá, que não vai nos ajudar, vai nos trazer o sofrimento novamente. Então, é isso, Luana, nós precisamos de vocês. Vocês precisam da gente e agora nós precisamos de vocês. Você,
com os companheiros, com os, né? E ver se a gente consegue tramitar esse projeto do Gianazzi com mais rapidez e que a nossa luta seja conhecida. A gente agora está participando isso para São Paulo inteiro e para Brasil inteiro, para que realmente isso não aconteça mais, né? Para que isso pare de acontecer. Certo? É isso que eu tinha para falar. Certo. Você já tinha visto falar, Luana, dessas perseguições ou não? Já sim. Posso comentar um pouquinho o que a Cida claro. comentou? Fica à vontade. Bom, primeiro gostaria de expressar minha total solidariedade. Receba meu afeto, mesmo que à distância. Eu sou vereadora em primeiro mandato. Antes de ser vereadora, eu trabalhei na saúde, né? Então, apesar de ser bastante jovem, eu tive aí alguns anos em unidade básica de saúde, na posição de residente. Então, o que eu falaria? Né? Algumas coisas. Assim, tudo que você me falou, eu penso algumas coisas para retornar para vocês. Uma primeira é que a gente sabe que o correto é que o serviço público ele não pode ter uma gestão política, ele não pode ter uma gestão de governo. O serviço público ele obedece à política pública de educação, de saúde, de segurança. Por isso que é concurso, por isso que não é indicação. Porque precisa ter, de fato, a possibilidade de ter estabilidade para conseguir executar aquela política pública. Um trabalhador da educação, da saúde, da política pública que for, que ele é concursado, é porque ele atendeu a critérios para executar essa política pública. Seja na sala de aula, seja no consultório médico, seja numa sala de assistente social. É para isso que ele foi colocado, né? Esse seria o correto. A gente sabe que, infelizmente, as gestões de direita, as gestões liberais, há muito tempo, tentam tirar esse caráter do serviço público, de várias formas, né? Das formas mais amplas às menores, né? E o que acontece, na minha visão, é que a gestão tucana, tanto a gestão do PSDB, tanto a nível estadual quanto a nível municipal, há muito tempo procura formas para tirar a estabilidade do servidor público, para conseguir ter no serviço público uma sustentação política. E não, porque na visão dele, o servidor público que não é alinhado a ele, o servidor público que de alguma forma desobedece, ou que não enfim, não reza a cartilha, ele é um possível adversário. Então, existe, infelizmente, todo esse entendimento deles, né, e que cria situações de bastante instabilidade. O serviço público, ele também não é um lugar que pode ficar vulnerável a intrigas. Assim, é um serviço sério, é um serviço que tem que ter mecanismos internos de organização de pessoal que tirem a vulnerabilidade dele a intrigas menores. Assim, não dá para um serviço público, uma pessoa que tem décadas de carreira, que tem anos de carreira, por algum tipo de falha ou por algum tipo de desordem, até do ponto de vista de desavença pessoal, ficar vulnerável a ser retirado. Quebrando um trabalho que é feito há décadas. Então, eu fico bastante assustada. Eu sabia que isso existia, né? Mas eu fico, de toda forma, bastante chateada e bastante preocupada com isso. Para além dessas perseguições, dessas demissões, eu queria chegar nesse ponto, antes de falar em caminhamentos mais práticos, que eu já vou pensar em propor para vocês. Para além dessas perseguições mais pontuais, mas contra uma pessoa, outra pessoa, existem tentativas para você ter um próprio regime de trabalho que deixe as pessoas vulneráveis a esse tipo de perseguição. Então, por exemplo, na área de saúde. Na área de saúde, isso é muito mais avançado do que na educação, infelizmente. Avançado no sentido ruim. Né? Então, onde eu trabalhei, por exemplo, unidade básica de saúde, já não é mais concursado. Já são pessoas que trabalham em organizações sociais, OS, que são entidades privadas, que são CLT, e que podem ser retirados a qualquer momento, sem nem ter algum tipo de processo. Então, isso é uma forma de precarização de trabalho, de precarização da estabilidade do servidor, que fragiliza o próprio serviço público, que é gravíssimo. E eu estou vendo cada vez mais essa lógica da OS, do privado, avançar na educação, inclusive. Infelizmente, eles conseguiram, na saúde, ter um avanço grande. Eu convivi com muita gente que foi retirada do serviço de saúde. Assim, enfermeiro, psicólogo, médico é menos, porque pela questão de mercado, eles acabam mantendo. Mas técnico de enfermagem, gente comunitário de saúde, que é demitida, porque discorda ou porque alguém está perseguindo por alguma questão que seja. Então, o que eu penso? Assim, eu acho que a gente tem que, primeiro, batalhar para manter
as formas de trabalho que tenham estabilidade. Eu acho que isso é muito importante, isso é uma primeira coisa, né? Então, a gente tentar acabar com essas formas de gestão terceirizada, gestão privatizada, e nesse sentido, a gente está batalhando na Câmara de São Paulo. Agora, em relação aos casos de demissões, né, via PAD, ou via, enfim, um instrumento que encontrarem dentro, né, do ordenamento administrativo e jurídico para perseguir alguma pessoa, eu acho que a gente tem que apresentar um projeto desse na Câmara Municipal. Eu, como vereadora, a minha jurisdição é o município de São Paulo. Eu gostaria, se possível, eu vi que vocês enviaram para uma pessoa da minha assessoria o PL, mas se vocês puderem me enviar por e-mail novamente o PL tanto da Bebel quanto do Carlos Gianazzi, para eu pegar e dar uma olhada com a bancada do PSOL, eu acredito que a bancada do PT também vai ter possibilidade de apoiar nesse sentido, para a gente pensar como é que a gente pode pensar um projeto desse para São Paulo. Né, que a gente consiga tanto pensar enfim, a recolocação dos profissionais perseguidos de forma injusta, de forma arbitrária, quanto a gente conseguir evitar tipos novos dessa situação. Assim, então, eu acho que o que eu tiraria de encaminhamento aqui seria isso. Assim, seria a gente, se vocês me enviarem esses projetos de lei, para eu analisar com a bancada do pessoal, com o jurídico, a gente vê um formato que caiba no município, porque algumas coisas vão mudar. O município tem regras diferentes do estado, a gente teria que ajustar uma coisa ou outra para a gente conseguir caber no que é um município e não um estado. Mas a gente consegue fazer, sem dúvida, né? Porque é isso, assim, eu teria que fazer um levantamento, e talvez demorasse um tempo, sendo muito honesta com vocês, mas o que importa é a gente conseguir tocar, né? Porque eu teria que fazer um levantamento, por exemplo, aos casos da rede municipal de ensino, por exemplo. Né, para a gente entender, acho que você é estadual, né? Para ver quem é professor de município, como é que é isso? Existe toda uma complicação, vocês sabem, eu não preciso falar, principalmente quem é da educação. Por exemplo, o professor do município acaba ficando muito mais cabreiro para conseguir entrar por causa da questão do salário, que é um pouco maior, enfim, vocês sabem, né? Vocês sabem bem, porque vocês são da área de educação e tem toda uma dificuldade política, inclusive, para a gente conseguir até juntar os grupos, né? Mas, enfim, eu posso tentar fazer um levantamento, ver o quanto se teve de afastados por esse tipo de PAD, de forma arbitrária, ver se tem... Eu acho que a gente consegue fazer um formato de lei que caiba no município. Né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai tocar. Claro que demora, mas a gente vai tocar. Mas, para mim, o principal, gente, o principal mesmo, é a gente se envolver em lutas para não precarização do serviço público. Se a reforma administrativa passa a nível federal, acabou. Aí todo concursado vai virar um indicado de político. Ou vai virar um indicado de miliciano, vai virar um indicado de alguém que consegue ser amigo do rei. É isso que vai acontecer. Então, para mim, é claro que a gente tem que apoiar, e eu me coloco toda à disposição para apoiar, mas eu acho que o principal é a gente tentar evitar que isso seja oficial. Se passar a reforma administrativa, isso vai ser oficial. Esse tipo de perseguição vai estar dentro da lei. Isso que me preocupa cada vez mais, entendeu? Então, eu sei que é meio pessimista falar isso para vocês, mas colocando os desafios que a gente está vivendo, assim, é isso que eu colocaria, que eu retornaria para vocês, assim. Certo. Emanuel, você gostaria de fazer alguma colocação para a vereadora? Emanuel, coordenador geral da ANSERP. Boa noite a todos e a todas. Parabéns à vereadora Luana Alves pelo PSOL. A gente fica muito contente com a sua presença. A questão do PAD, no que você coloca, se virar lei, já acontece no estado de São Paulo, porque quando nós criamos a associação, a gente já tinha um levantamento de 3.000 educadores que foram demitidos e perseguidos. A perseguição é por pecuinha. E as pessoas precisam entender que a escola não Emanuel, desculpa te interromper, mas só uma dúvida minha. Esses 3.000 são de estaduais ou todos os da educação estadual, municipal? Olha, da rede municipal, pelo conhecimento que eu tenho, são poucos. Tá. É muito menos. Porque é onde eu poderia intervir do ponto de vista jurídico. Entendeu? Na administração municipal, que eu tenho conhecimento, a gente tem algumas pessoas, mas sempre foram nas gestões mais radicais, como a do Kassab, do Dória não teve, mas teve um outro que foi, sem ser o pessoal do PT não teve esse tipo de procedimento, mas com outros gestores a gente tem essa informação do Kassab e de outros prefeitos que a gente ouviu um comentário na rede. O pessoal está muito preocupado com a greve
da questão da saúde na Prefeitura de São Paulo, que já está há mais de 90 dias, e calculando não teria como repor os dias letivos. É o que a gente fala, no período de epidemia, tem que se discutir com o Conselho Municipal e Estadual que não precisa se garantir os 200 dias letivos, sim o mínimo de qualidade. Não adianta abrir as escolas se não ter segurança, não ter condições de combater a epidemia. A gente vê isso muito claro. E as pessoas que estão sendo atendidas na escola estão tendo desgaste físico, psicológico, entre o professor, entre os alunos, entre os pais. Por quê? Os trabalhos pela rede, pelos programas, não funcionam 100%. Há muita dificuldade, porque nós não estávamos preparados para isso. O Brasil está atrasado 20, 30 anos, então tem que se começar aos poucos. Então, eu acho que em São Paulo agora está começando a entregar o trabalho, que já deveria ter sido entregue há muito tempo, os alunos ter acesso às informações. A internet Entra nas nesse escolas, assunto. na parte administrativa, é ótima. Quando você vai usar com o aluno, dá aqueles rolos, aqueles problemas, a internet fica fraca. Então, a gente precisa ver se realmente a internet vai ser de qualidade. A outra questão, os professores e os alunos que não estão vindo, ou porque os pais não querem, não têm condições de acesso à internet. Então, toda essa geração já está prejudicada. O que a gente teria que se fazer a nível de município, de estado, é ter uma vontade política como educador, montar um projeto, que o Paulo Freire sempre diz, conforme a situação, vamos analisar, vamos dialogar, vamos construir coletivamente, deixa passar essa fase, vamos chamar esses pais, esses alunos, através dos grêmios, das entidades, das universidades, da sociedade civil, para discutir esse novo modelo de escola e de que forma podemos recuperar esses 2 anos. Eu acho que poderia ficar parado no sistema. E não adianta o aluno concluir o ensino fundamental e chegar no ensino médio, não ter condições de acompanhar as disciplinas de química, física, filosofia, porque ele ficou defasado. Tem alunos que estão no 9º ano que têm uma dificuldade muito grande na aprendizagem, na escrita e no entendimento das 4 operações. Mas por que acontece isso? Porque as salas de aula são superlotadas. Eu espero que o prefeito de São Paulo, o novo prefeito, o governador, entenda que até é legal a escola funcionando com poucos alunos, com 10, 6 alunos, porque tem condições de você conhecer o aluno. Você tem um contato maior de estar conversando, como a gente tem que falar à distância, mas você tem tempo de perguntar quantos irmãos você tem, onde você mora, você tem condições de ter uma mesinha para você poder estudar, você tem livros em casa, sua internet, você tem computador, porque você tem 40, 50 alunos na sala de aula, você não tem como conhecer. Eu vou resumir porque vão Sim, cortar o meu tempo. vamos resumir, né? E a gente vê que na rede municipal está essa angústia. A mesma coisa está na rede estadual. Eu, como educador, eu tenho 34 anos, eu sou a favor de uma escola democrática. Já fui gestor como coordenador pedagógico vários anos. Eu sempre desenvolvi em forma de assembleia. As pessoas reuniam-se em grupos para se discutir no planejamento com a comunidade, para que a comunidade fizesse parte da escola. E a mesma coisa como diretor. Isso incomodou uma dirigente na Leste 2 e criou um primeiro PAD para mim. E eu fiquei 5 anos na diretoria de Suzano, de repente eu já estava na outra direção de escola, vem o resultado do processo, picuinhas, fofocas, sem provas. E um outro processo administrativo ocorreu em 2019, lá em Itacoaxetuba, na Escola Santa Rita, que tem alunos assistindo às lives e professores da escola, com a influência da dirigente de Itacoaxetuba, porque a gente recebeu várias denúncias dela, e eu levava no Conselho Estadual de Educação, que a gente se reunia com o ex-secretário João Cury. O secretário do Dória nem atende a sociedade civil, mas a gente, enquanto associação, a gente vai querer um dia dialogar com ele, porque o secretário da Educação não é Deus, e o governador também não é Deus. Ele tem que entender que ele está administrando um Estado e está a serviço da Secretaria da Educação, mas ele tem que consultar os segmentos da escola. E a gente sabe que a gente vê que a educação só funciona em forma de decretos. E os PAD é interrogatório, é campo de concentração. Você indica as pessoas para a defesa, o PAD não chama. Fala que se você tem que trazer, como que as pessoas vão vir
se são perseguidas no serviço. Eles falam, se for depor a favor do Emanuel, vai começar um processo administrativo com você, e vice-versa. E eles criam situações absurdas, como o Marcos colocou. E a gente vê casos de professores, como o Marco falou do áudio, pessoas precisando do mínimo do mínimo. E o sindicato, a POESP, a Aldemo, o CPP, o CIPEM, outros sindicatos da educação que nós vamos estar chamando para estar dialogando, precisa ter um lado humanitário, se sensibilizar com essa classe de trabalhadores que foram injustiçados. Porque se aprovar essa reforma lá em Brasília, não vão ser só 3 mil, eles vão mandar todos concursados, porque é muito mais fácil colocar o grupo de empresários para administrar a educação, porque tem que dar lucro, os pobres vão continuar sendo excluídos para ser massa de manobra, como a gente vê que a mão de obra de um profissional é tanto, de um doutor e de um médico é totalmente diferente, o hospital particular para você, eu, como funcionário público, eu nunca teria condições de pagar o melhor plano de saúde, porque a minha renda, com 34 anos de serviço, não daria para pagar, para mim, ter o benefício de ser atendido no hospital particular o mais caro em São Paulo. E a gente sabe quanto é a diária da UTI ou de tratamento médico. São pequenas coisas que a gente precisa discutir. E a gente precisa o quê, da ANSERP? O apoio dos vereadores, dos deputados, para sensibilizar que esse projeto de anistia é para colocar a casa em ordem de um erro que foi passado o trator sem respeitar a Constituição, que é a Carta Magna. A ampla defesa e o direito ao contraditório. É vergonhoso que gente, é a luz da minha casa, viu? Pode continuar falando, estou aqui. O Lucas e outros companheiros, como foram injustiçados. O que a gente precisa é ter essa sensibilidade dos deputados para aprovar esse projeto, que o governador tenha vontade política, o que o atual, de rever essa situação, que falta 80% do quadro de educadores no estado de São Paulo. No estado mais rico, falta profissionais, porque uma parcela bem grande o governo jogou fora e pede para a gente ficar 5 anos fora. Como que um educador que se dedicou 30 anos, 20 anos, tem que ficar 5 anos fora como punição? Nem um criminoso que comete um crime tem uma sentença mais reduzida e teria que ter uma advertência, deveria ter outras formas de orientar se a conduta dele foi errada. Só que a lavagem cerebral é tão grande que alguns companheiros se sentem até culpados. Nós temos um caso, uma professora tentou suicídio em Ribeirão Pires. Então, a gente tem casos de pessoas na educação que aconteceu isso. Na saúde, a companheira estava relatando para a gente, a Vera, a Dilsa, ou outros representantes da saúde, colocando que está na mesma situação, porque eles querem privatizar o servidor estadual de qualquer preço, dar na mão dos empresários, só visam lucro. E a gente vê o tempo todo grandes denúncias desses grupos que não são comprometidos com uma saúde pública de qualidade. O SUS no Brasil é para todos, não para uma minoria. E a gente teria que ser tratado com educação. Então, Luana, a gente espera que você também ajude o outro vereador do seu partido que pediu... Deputado. Não, tem um que veio aí antes, ô Marco. Aquele vereador do PSOL... Toninho. O Toninho. Gaspar. Que ele ficou de analisar o projeto para também discutir na Câmara Municipal. Ele está ajudando a divulgar o nosso material, ele está nos ajudando a divulgar o material nosso. A campanha pela anistia geral e restrita. Sim, ele falou isso, mas também de criar essa lei municipal também, o Marcos. Sim. Seria importante que a Luana e o Toninho, ou os outros vereadores do PSOL, criem a nível municipal, porque a gente sabe que agora pode ocorrer outras situações piores. São esses lembretes. Marcos, que está... Sim, não, eu vou deixar para a Luana finalizar, né? E se ela quiser fazer alguma consideração, ela se mostrou disposta a se empenhar. É isso.
Sim, eu vou. Não, eu me empenho sem dúvida. Eu queria dar uma resposta para vocês aí, talvez em uns 10 dias, para colocar para vocês as possibilidades de prazo. Eu gosto muito de trabalhar com o que a gente consegue fazer, porque a gente tem perna para fazer. Eu acho muito melhor a gente, mesmo que demore um pouco mais, que a gente consiga ter certeza dos nossos passos, a gente consiga fazer as coisas de forma sólida. Eu vou conversar, então, vocês, por favor, me passem os projetos, tanto do Celso, não, Sim. do Carlos Gianazzi. Eu confundo porque o Celso é meu colega na Câmara. O Carlos Gianazzi e da Bebel, para eu tentar dar uma olhada, ver com o jurídico, ver como é que a gente consegue ajustar e adaptar para São Paulo. E aí acho que isso é uma coisa que a gente consegue. Se vocês tiverem algum material informativo, num formato de um card, uma coisa assim, me passa para eu conseguir postar em algum momento também, ajudar na divulgação. E eu acho que seria isso, assim. E eu acho que é isso, gente. A gente tem que se envolver na luta contra esses retrocessos. Eu estou muito preocupado com a reforma administrativa. Desculpa voltar de novo desse tema, mas é porque isso me preocupa demais. Demais. Porque na prática é não ter mais estabilidade do serviço público, é não ter para quem recorrer. É o fim não do ter nem a serviço gente público. ter. É o fim do serviço público. É o fim. Só que as pessoas assim, não entenderam isso ainda. Não estão. Passou em CCJ. Eu acho que quando tiver, não sei se vocês, enfim, vão, eu, com todos os cuidados possíveis, eu estarei no Ato Fora Bolsonaro no sábado, porque não dá mais. Tem que falar da reforma administrativa. Isso aí, gente, é isso, assim, se passa, é a oficialização desse tipo de coisa. Aí é oficial, aí acabou, aí não tem para quem recorrer. Mas, enfim, a gente se engaja nessa luta, lutamos juntos. Mas eu vou dar uma olhada no projeto para ver o que a gente consegue fazer aqui no município. Então, tá ótimo, eu te agradeço muito, Luana, tá bom? Em nome da ANSERP, e nós vamos gente. te passar imediatamente, amanhã cedo, os 2 projetos. Eu peço que passe para o meu e-mail. Sim. É melhor. Você consegue anotar? Sim, claro, pode falar. Luana Alves, vereadora, tudo junto. Luana Alves, vereadora. @São Paulo, sem o tio, né? SAOPAO. São Paulo, sem o tio, tudo junto. .sp. .leg. Isso. .sp.leg. leg.br. Ótimo. Hoje à noite já mando por e-mail. Marcos, boa. Oi. Só um lembrete que chegou uma mensagem para eu falar para você, acho que você não viu no celular. Luana, só um lembrete para concluir e encerrar a live. Seria importante que você também dialogasse com a bancada do PSOL, do PT e outras bancadas, se tiver acesso com os deputados, para dizer da importância desse projeto da anistia, os pontos favoráveis que o Marcos vai encaminhar para você, o projeto da deputada Isabel e do deputado Carlos Gianazzi. O porquê que a CEP acha melhor esse projeto e o que questiona que acha que é prejudicial o projeto apresentado pela deputada. E a gente propõe, né, Marcos, uma alteração que a gente está pedindo para a deputada Bebel, alterar alguns artigos e tirar alguma situação que seria mais rápido para resolver isso o mais rápido possível. Como o pessoal disse, que após a aprovação da lei, 90 dias, as coisas seriam resolvidas. Então, a gente precisa dessa interferência. Como você é jovem, às vezes você consegue ajudar a gente nessa missão, porque é difícil dialogar com alguns setores. A gente sabe, conversar com o deputado, na época de campanha, ele está atrás de você. E a gente precisa estar conversando. E eles não têm essa responsabilidade. É difícil. Eles criaram a cultura do ódio contra os professores e funcionários públicos. Essa cultura do ódio não é só por ser negro, ser pobre e ser petista ou ser da esquerda. É a cultura contra uma categoria de funcionários públicos e professores que defendem o serviço público de qualidade. Quantas vezes eu me coloquei na frente para defender alunos e iam ser agredidos por outras gangues, outras pessoas, para defender, para não deixar haver agressão. Depois eu ia conversar com esses setores, dialogando. E a gente não precisa usar a polícia. Mesmo nas situações mais difíceis, eu acho que não tem que se chamar a polícia na escola, porque na escola não é local da polícia. A polícia tem que estar dando segurança no bairro, em toda a região. E na escola, a figura da polícia é para amedrontar, criar situações de pânico e boicotar
o livre-arbítrio da nossa Constituição, que ela se diz que todos nós temos direitos e deveres, e a escola é laica, ela tem que ser democrática. Sim. E hoje em dia, a escola está sendo de pequenos grupos e de setores. Teria que fazer uma grande CPI para analisar o porquê dessas demissões, qual o interesse desses secretários assinar, dar canetadas às coisas absurdas. Por que que o Estado foi tão negligente? Certo. E acredito que o município também tem. Vamos concluir, Ótimo. Manuel. Muito obrigado, Luana Alves, Eu que vereadora pelo agradeço. PSOL em São Paulo, e eu vou te enviar os projetos e contamos com você e pode contar conosco. Dia 29, sábado, fora Bolsonaro, É pela isso. vida, em defesa da vida, fora Bolsonaro. Um É abraço. isso mesmo. Quem tiver tido sintoma de Covid ou tiver tido contato, uma janela de 10 dias com infectado, não vá.